Gel. Oi, Olá, pessoal, tudo bem? obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Falar um pouquinho, né, sobre a beleza aí influenciando nas vendas. Queria, para a Sim, gente começar, Karen, que você se apresentasse, quem é a Karen, né, o que a Karen faz aí para claro. as pessoas que vão assistir a nossa live. Beleza. Tá bom, primeiro de tudo, obrigada, Gelson, pelo convite, né, por esse espaço aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que, por vezes, pode ser polêmico, né? Ahn, então, meu nome é Karen Sanford, eu sou consultora de imagem e beleza. Eu Eu me formei, né, em consultoria de imagem na École, aqui de École de Moda, né, de imagem e estilo aqui de Porto Alegre. E além dessa formação técnica, vamos dizer assim, eu procuro há muitos anos já eu venho estudando muito mais também assim o aspecto da imagem relacionada também com a alma da gente, né? Então assim tudo aquilo que está no nosso corpo, na verdade, é uma extensão do que está dentro da gente, né? Então, assim, é lógico que é importante a imagem, a gente já falou bastante coisa aqui da nossa capa, né, do que está aqui por fora, mas o quanto que isso tem a ver também com uma certa ordem interior, né, da nossa alma, do nosso coração, e o quanto que a gente precisa aprender a jogar o jogo, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui que jogo é esse, por que que a beleza importa, né? Por que que a gente precisa prestar atenção nisso, por que que uma imagem pode vender, né? Então, eu me formei bastante nesses aspectos. E para quem não conhece, eu estudo muito sobre o viés de São Tomás de Aquino, né? Sobre os conceitos de beleza que ele nos deixou, um legado, assim, uma tradição, né, de um magistério gigantesco nessa área. Então, assim, tá tudo bem embasado e eu espero que todo mundo goste aqui, espero também que eu possa contribuir pro pessoal que está nos assistindo para ajudar a como se tornarem uma máquina de atrair clientes através da imagem. O Karen, normalmente a gente, quando vai falar de beleza, de imagem, né, se Uhum. puxa muito para o lado da futilidade, né, de algo que não tem, que é mais só para chamar atenção ou algo assim. Como que você vê esse pensamento e como que você existe esse lado, vamos dizer assim, fútil ou necessariamente as pessoas venderam a imagem de uma forma diferente? Errado, talvez. Sim, bem legal a tua pergunta. É assim, ó, a imagem, né, a beleza, ela sempre vai poder pender para dois lados, nos excessos, né, que eu gosto. Na verdade, por um excesso e por uma escassez, né? Então, o excesso seria o que você falou, que é o exibicionismo, é a futilidade, a superficialidade, é como se tu tivesse assim apontando o vetor para si mesmo. Ou seja, tu está preocupado mais consigo do que, acima de tudo, em servir o próximo, né? Porque a tua imagem, ela serve o outro. Ela é um convite para quem está, vamos dizer assim, é uma forma de caridade com o próximo, né? Assim, amar o próximo também até inclui, veja só, né? A gente se vestir bem para servir ao próximo. Então, se a gente está só nessa superficialidade de querer ser bonita acima de tudo para que o meu corpo esteja perfeito, para que eu esteja, sei lá, as mulheres, né, talvez pendem muito para esse lado da estética, né, dos procedimentos, de fazer de tudo, né, de tudo como se isso fosse o fim. Então, realmente, isso vai se tornar uma superficialidade, uma futilidade. E por outro lado, que a gente tem acompanhado muito, eu não sei se tu acompanha, né, Gelson, se o pessoal aqui da live também acompanha esse movimento do tá tudo bem, né? Tá tudo bem eu estar acima do peso, tá tudo bem eu não me arrumar, tá tudo bem eu andar assim desleixado, os outros que me aturem, os outros que me aguentem, né?
são dois movimentos egoístas, na verdade, né? Porque um é o desleixo, a falta de cuidado consigo, e o outro é o excesso, que é algo também sempre apontado para si mesmo. Então, existem esses dois movimentos, né, da beleza que fazem com que a pessoa se perca. E até nesse ponto que tu comentou da superficialidade, a gente teve vários exemplos ao longo dos anos, e um que eu posso citar que aconteceu recentemente, que agora eu me esqueci o nome da moça, que era uma modelo que fez uma lipoaspiração, eu acho que foi em novembro, e ela, uma menina linda, 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 acho que ela era do Big Brother, devia ter uns 30 anos, ela fez uma lipoaspiração na perna, no joelho, e ela morreu no procedimento, né? Então, olha a que ponto isso é levado, né? Essa busca pela beleza como um fim em si mesmo leva as pessoas ao desespero e assim elas se colocam em situações de risco, né? De risco à própria vida para a busca do ideal perfeito de corpo, de beleza, etc. Que assim o que a gente faz, né? A gente tenta melhorar a si mesmo, a gente não é perfeito, né? Nunca seremos. Essa é a grande questão. O que a gente pode fazer é melhorar a nossa imperfeição, vamos dizer assim, a gente fazer o melhor que podemos a partir do que nós temos, que Deus nos deu, né? Que é o nosso corpo, nosso rosto e tudo mais. Eu Eu acho acho que é que um pouco... aí entra uma coisa que você falou, talvez, né, a gente percebe hoje muito as pessoas não têm uma religião, não têm buscar algo espiritual. E a falta do espiritual acaba levando você à satisfação, né, uma busca insaciável de suprir algo que você não vai conseguir no humano, na vida aqui. Então, eu acredito muito nisso também, que são pessoas muito superficiais, né? Se levam pela onda, né? Exato. Mas vamos falar da parte que a nossa audiência aqui está buscando, que é a busca de como aumentar as nossas vendas usando a imagem. Eu queria agradecer as pessoas que estão participando ao vivo aqui. Se tiver alguma pergunta, por favor, deixe aqui nos comentários para que nós possamos responder. Agradecer todo mundo aí que está participando. Olá. Bom, a minha primeira pergunta para ti é assim, ó. Como que você define a imagem pessoal e quanto que ela é importante no contexto profissional? Existe um padrão? Cada perfil tem um jeito? Como que funciona isso na prática? Tá. São duas coisas, né, que tu perguntou, assim, como que a gente define uma imagem, como que a gente define uma boa imagem, né? Pessoal. Não, porque, a primeira pergunta que tu fez é por que isso... Vou fazer ela para ti. Como que você define uma imagem pessoal? Tá, como que eu defino uma imagem pessoal? É assim, a gente, na consultoria de imagem, a gente aprende algumas técnicas, né? Não, tudo são, ou até tu pode chamar de fórmulas, eu gosto muito do termo fórmulas. Tem fórmulas que funcionam, né? E tem fórmulas que funcionam, não é de agora, são fórmulas que funcionam há muito tempo, que são atemporais, e a gente, é lógico que a moda, ela sofre alterações no sentido de que é um conjunto de fatores que influenciam uma época, né? Uma época de um tempo determinado na história. Existem outros fatores, como, por exemplo, o clima de onde a gente vive, a cultura, no sentido de o que está acontecendo historicamente, geograficamente, politicamente naquele ponto onde a gente mora, né? Por exemplo, eu aqui em Porto Alegre, você aí em Sinop. Então, assim, a moda, ela, lógico, se tu for olhar como que a gente se vestia há séculos atrás, isso veio mudando, né? Então, a gente precisa encontrar fórmulas que nós não sejamos também, assim, caricatos, no sentido de, nossa, tudo que era no passado era muito melhor do que é agora. Para a gente cuidar, para não cair nesse desejo de sempre voltar como era e pensar que como era muito melhor do que é hoje, né? Mas a gente se adequar com o que a gente tem na cultura hoje, com o que nos é oferecido e ao mesmo tempo adaptar para a gente encontrar essas fórmulas que funcionam. Então, assim, a gente na consultoria de imagem, a gente define uma estratégia de imagem.
assim, quem é essa pessoa, né, que está ali diante de mim, por exemplo, que sou a consultora, qual que é a rotina dela, o que ela deseja mudar na vida dela, por que ela está buscando, né, essas técnicas, essas fórmulas, qual a imagem que ela quer passar. Eu sempre faço muitas perguntas, né, um formulário bem grande, assim, um questionário, para entender um pouco da rotina da pessoa, que lugares que ela frequenta, que papéis que essa pessoa executa na vida dela e como que ela deseja ser vista, ou como que ela deseja se sentir e ser vista diante desse público, né, que ela atende. Por exemplo, tem muitas pessoas que são, então, casadas, têm filhos, trabalham como profissionais, não sei, tem diversos trabalhos, né? Tem gente que trabalha em escritório, tem gente que trabalha sei lá, num órgão público, não sei, tem gente que trabalha na rua, tem gente que trabalha vendendo no carro, né? Sei lá, a pé, enfim, tem diversos. E aí a gente precisa encontrar, através dessa estratégia, de, de imagem, o que vai se adequar mais para aquela pessoa, né? Então a imagem ela vai ser eu, né? Pelo menos vou buscar sempre buscar o ponto ótimo de uma roupa, de uma vestimenta que vai conseguir atender às necessidades da rotina dessa pessoa, para que ela esteja sempre bem apresentada, independente de qual lugar que ela estará circulando durante o dia dela, né? O que isso impacta lá na ponta, na hora que eu for atender um cliente? A minha imagem, o jeito que eu estou vestindo. Porque você falou num ponto que eu gostaria de tocar o seguinte, principalmente quem trabalha com vendas, né? Ele fala diretamente com o público. Se eu tiver muito desconectado do meu público, isso influencia na prática? Influencia bastante, porque assim, ó, a frase que eu mais gosto de falar é que não basta tu ser bom, tu precisa parecer ser bom também. Tu tem que ser bom. E aí, mas tu precisa comunicar para as pessoas que tu é bom. Porque assim, a gente não é o Mark Zuckerberg, nem o Barack Obama ou a Gisele Bündchen, que, né, já assim, a pessoa não precisa falar quem ela é para as pessoas saberem quem ela é, né? Então a gente precisa comunicar isso para as pessoas. E aí eu explico por 2 pontos, tá? Isso é a regra do jogo que eu falei. A regra do jogo existe. Basta a gente aceitar ou não que ela existe, e se tu aceitar, tu precisa aprender a jogar conforme as regras. Então, assim, existem vários estudos do ponto. Eu vou falar agora sobre o ponto puramente científico, biológico, tá? Vários estudos que dizem que uma pessoa ela pode demorar de 0,1 segundo a 1 segundo para determinar irracionalmente, meio que irracionalmente, tá? Tu não consegue nem perceber que tu tá fazendo isso. Ao olhar uma pessoa, o rosto da pessoa, a face dela, tu vai fazer uma série de julgamentos, de classificações, para tu determinar se aquela pessoa ela é confiável, se ela é competente, se ela te atrai ou não, se ela pode ser agressiva ou não. É uma questão de sobrevivência do ser humano, né? Esse lado meio bicho que a gente tem, ele vai fazer essa classificação nesses microsegundos, milissegundos que a gente não consegue nem perceber. Isso é um ponto. Aí, isso para nossa face, né? Olhando aqui só para quando tu bate o olho em alguém, o teu cérebro vai fazer isso sem que tu queira. E bom, aí tem estudos que dizem que é 7 segundos, tem outros estudos que dizem que é até 30 segundos, porque daí tu vai olhar o conjunto, né, de tudo, não só a face, mas o que a pessoa está te apresentando ali com o corpo dela, no sentido de que tudo que a gente carrega no nosso corpo é uma somatória de símbolos. E esses símbolos, eles vão comunicar alguma coisa para quem está te vendo, né? E isso funciona assim. Aí, sobre o segundo aspecto, que não é biológico nem científico, mas ele é mais psicológico e ontológico, que ontologia significa do ponto de vista da natureza do ser, né? Filosoficamente. A nossa mente,
ela funciona por sete processos que acontecem. Eu não vou falar dos 7 porque não importa muito aqui, eu vou falar dos 2 primeiros, que é o primeiro e o segundo processo que acontece para a gente raciocinar, para a gente pensar. Né? São 7, a gente chama isso também de 7 faculdades da alma. O primeiro é o senso comum, que significa que todos os nossos sentidos, nossa visão, né, o que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente sente de cheiro, o paladar e o tato, eles se transformam num sentido comum, ou seja, no senso comum, e é a partir desse senso comum que a gente recebe a realidade. Ou a gente recebe, por exemplo, a imagem ali de uma pessoa que está na nossa frente. E aí, a segunda operação que acontece é a razão. E a razão, ela vai... É como se ela tivesse uma prateleira de várias caixinhas em que a gente organiza assim, as informações que a gente capta da realidade que vieram do senso comum, a gente vai colocando nessas caixinhas. Então, a gente aprende a julgar dessa maneira. Não é porque eu queira, ou porque tu não queira, ou porque as pessoas não aceitem, mas funciona assim, entendeu? Com todo mundo. Então, a gente precisa saber disso para entender que essa operação, além de ser também uma operação biológica, no sentido de sobrevivência, né, da gente olhar alguém e perceber se aquela pessoa, se eu posso confiar, se aquela pessoa me representa algum risco ou não. Eu não sei se tu tem filhos ou se tu convive com crianças, mas tu pode ver que as crianças, por exemplo, elas não têm repertório, não tem repertório assim no sentido de experiências acumuladas assim na razão, né? E quando elas veem alguém que se aproxima e que esteja mal vestido, sujo, ou que tem uma cara muito brava, elas ficam com medo. Elas fazem, eu não sei se alguém aqui já passou por isso, mas elas passam por isso, assim. Então, isso acontece, esse é o ser humano, entendeu? Então, a gente precisa saber disso e usar isso a nosso favor. Por isso que muitas vezes a gente fala, né, a credibilidade, né, que você vai ter. A pessoa não tem a credibilidade para vender, tá? Talvez seja por um dos fatores seja essa questão da imagem. A Thalita fez a seguinte pergunta: existe algo que nunca devo usar, independente da profissão? Olha, é assim, é uma questão de bom senso também, que o bom senso e o bom gosto são operações que a gente treina. A gente não nasce com bom gosto e nem com bom senso, né, sobre o que devo colocar e o que não devo colocar. Mas, assim, minha opinião pessoal, né, para mulheres, né, a Thalita como mulher, eu acho que, assim, a moda hoje, a moda ao longo do tempo, o que foi acontecendo foi a perda do pudor, né, o pudor no sentido de não revelar aquilo que é íntimo, né, da gente manter a nossa intimidade, né, as partes do corpo numa vestimenta, né, adequada e não revelar isso para o público, né, de revelar isso somente para quem eu confio ou para quem, sei lá, para o médico que vai me tratar ou para o seu esposo, para a sua esposa, né, a intimidade a gente guarda para poucos. Então, isso foi acontecendo ao longo do tempo. Então, as mulheres, elas deveriam evitar se expor demais, né? Roupas muito curtas, né? Por mais que hoje o cropped, eu não sei se tu sabe o que é o cropped, que é uma blusinha bem curtinha, assim, que aparece toda a barriga. Esse tipo de coisa, assim, ele comunica, tá comunicando, assim, que a pessoa não cuida da sua intimidade, né? Então, uma mulher que vai vestir, por exemplo, cropped, shortinho muito curto, ou roupas muito justas, eu sou, assim, como é que eu posso explicar? Evitar usar calça jeans, porque é muito difícil usar uma calça jeans que seja bonita e que vale a pena investir, assim, né? Então, cuidar quando for usar calça jeans, né? Preferir calças com os tecidos, por exemplo, de alfaiataria ou com outros tipos de tecido crepe do que usar calça jeans, a não ser que seja, assim, que for adequado usar, né? Que seja uma calça, não que nem essas que tem, que é tudo rasgado, assim, que aparece toda a perna da mulher ou do homem, que eu já vi também homens usando.
Então, eu acho que seria isso, é um bom senso no uso de roupas que te deixem elegantes, né? Que evitar usar roupas que te deixem, assim, com ruído na imagem. E que seria O Karen, um pouco disso, assim. Uhum. pegando esse gancho que você falou, principalmente mulher, né, que é hoje, por mais que os homens também não estão se vestindo mal, não é no sentido mal, mas, por exemplo, vou pegar um exemplo que você deu aqui. Se você tem uma empresa, né, nós estamos falando de vendas, então, teoricamente, você está falando com empresários ou alguém que trabalha na área de vendas. Uma mulher que vai se vestir, atender clientes, principalmente na área... Vamos pegar o vendedor externo, né, ou a pessoa que visita outros clientes. Se uma mulher que vai vestida com cropped ou uma roupa muito justa, muito sensual, o que isso impacta na venda, tanto interna quanto externa? Porque tem muita gente que usa, principalmente as mulheres, né, usam a sensualidade para vender. Até que ponto isso na roupa é válido e você acaba impactando no resultado negativo? É que, assim, ó... Bom, aí tu vai... É que esse é um ponto Porque a gente tem de muita moral, gente que né? faz isso, né? Sim, isso é uma questão moral, né? É óbvio que vai funcionar. Pode funcionar, entendeu? Porque a moralidade das pessoas, ela... A minha moralidade, ela pode não é a mesma que a tua, entendeu? Eu sigo uma moral que não é minha, né? Não tô dizendo assim, mas eu sigo uma moral que não foi estabelecida por mim, que é falando aqui, tu comentou sobre Deus, né? Que veio do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A minha moralidade é essa, mas as pessoas, tu sabe, que não é todo mundo que tem a mesma crença, que acredita enfim, numa ordem, numa hierarquia que existe ali. Então, por exemplo, até assim o movimento de sensualização, a perda do pudor, o aumento, o crescimento da indústria da pornografia, tudo isso vai fazer diferença, né? Pode, vamos dizer assim, pode dar resultados nesse sentido, entendeu? Mas aí é que tá, quem essa mulher ela está querendo ser e por que que ela usa desse mecanismo assim dessa imoralidade para fazer uma venda, né? Eu acho que a mulher, tanto o homem quanto a mulher que usam nunca vai, por exemplo, uma pessoa que é bonita, ela não vai deixar de ser bonita, certo? E ela não precisa usar de isca, vamos dizer assim, com o seu corpo, ou mostrar as suas partes do corpo, ou se revelar essa intimidade para atingir alguma coisa, ou seja, ela não precisa usar a si mesma como um fim para algo. Ela está sujando a alma dela, né? Mas aí isso é uma questão daí filosófica que foge um pouco. A gente sabe que isso funciona em determinados mercados, mas assim, a pessoa que compra isso e a pessoa que está vendendo dessa forma, ambas estão vendendo a sua alma, né? Então, Exato. é uma questão de moralidade, eu acho, muito mais do que tu estar vestindo ali uma peça de roupa e chamar atenção para isso, né? O Cefrim perguntou o seguinte: tem algumas dicas para implementar uma imagem melhor no dia a dia? Sim, eu até separei aqui o que fazer, né? Então, beleza, né? Toda essa explicação mirabolante. Eu separei aqui algumas coisas do que dá pra gente fazer, né? Que a primeira delas, eu acho que essas 10 pessoas que estão aqui, 11, ter consciência disso já é, assim, saber que o jogo acontece dessa forma, já é meio caminho andado, né? Agora basta tu trazer essas regras do jogo, de saber dessas operações que acontecem biologicamente, né, no nosso cérebro, e também como que a gente enxerga, né, as pessoas, e como que a gente classifica, conceitualiza e julga, né, a imagem de alguém. Então, ter consciência disso é usar em si, né, esses símbolos que estabilizam o olhar do próximo. E aí, a segunda dica que eu dou, né, saber ter a consciência disso, a segunda dica é treinar o bom gosto. Aí, beleza, Karen, mas aí como é que eu treino o bom gosto? Assim, ó, se alimente de coisas boas,
na visão e, sei lá, na audição, né? Comece a seguir pessoas que se vestem bem, por exemplo, aqui no Instagram, uma ferramenta maravilhosa para isso, né? Homens que se vistam bem, depois ouvir músicas boas, porque isso tudo vai começando a limpar o teu imaginário e vai refletir também nas tuas melhores escolhas de roupas para ti. É um processo meio, assim, não é esse padrão da moda que do dia para noite a gente vai se vestir melhor, sabe? É um processo realmente demorado. Treinar o bom gosto, né? E aí, assim, uma coisa que eu convido muitas pessoas a se fazerem é pensar, refletir sobre o que tu quer, que imagem que tu quer passar. Por exemplo, tu, Gelson, né? Quem é o profissional que tu quer ser para quais clientes, né? Como que tu quer te posicionar? E refletir isso e olhar para o teu guarda-roupa e pensar, será que meu guarda-roupa, que peças aqui que eu tenho que vão me ajudar ou que vão ou as que estão me atrapalhando a essa imagem que eu quero passar? Né? E assim, eu sou a favor da gente se vestir bem sempre, né? Da gente estar sempre elegante, independente de onde a gente está indo. Claro que a gente não vai ir de terno para a praia, mas assim, procurar estar sempre bem apresentado, né? Então, para os homens, não tem assim uma regra geral, né? Agora você tem que fazer isso, usar terno, agora tem que usar colete, agora. Mas assim, tem coisas que funcionam. E a última questão que eu queria comentar é de pedir ajuda. Peça ajuda, né, de alguém que sabe fazer isso, sabe fazer essa transformação, que pegue na mão da pessoa e que ajude a pessoa a parar para pensar sobre essas coisas, porque isso é difícil de fazer. A gente não foi ensinado a fazer isso. Eu vou falar uma coisa assim, eu particularmente gosto né, a gente fala o nome técnico, né, o tal do mentor, né, o consultor, ele pega na sua mãozinha e leva você a acelerar o processo, né? Então eu achei bem interessante porque isso impacta no resultado final. Tem muita gente, vou fazer sozinho. Eu vou fazer sozinho, às vezes a gente cai em algumas pegadinhas, né? Queria agradecer o pessoal que está participando, fazendo perguntas. O Gustavo fez uma pergunta aqui, que é o seguinte: como treinar o olhar para as presenças? Como treinar o olhar para as presenças? Eu acho que é quando tem algo que destoa Se o Gustavo puder explicar melhor o que ele quis dizer, ajudaria aí. Enquanto que ele... Eu não sei se ele falou isso no sentido de que como que a gente ultrapassa, talvez... Porque assim, eu falei tudo isso da imagem importa e tal, mas assim, todo mundo sabe, né? Todo mundo vai falar assim, mas o que importa é o que está no coração. Isso é óbvio. A gente sabe disso, né? A gente sabe que o que importa é o que está no coração, e não é porque uma pessoa está mal vestida ou que ela não está se arrumando bem que ela vai deixar de ser digna de respeito nem nada, né? Não é isso. Mas não sei se é isso que ele quis dizer, ou seja, ultrapassar essa questão biológica, né, e ontológica que a gente tem esse processo de, mesmo que alguém não esteja bem vestido, né? Por exemplo, a gente treinar o olhar com caridade para uma pessoa que está na rua, né? Um mal vestido, um mendigo. Então, não sei se é isso que ele quis dizer, né? Só que isso exige educação e virtudes, né? Isso é algo muito mais profundo e que vai contra o nosso processo natural de pensamento, né? Percebe que é algo que a gente é uma barreira que tu vai ter que ultrapassar e que tu vai ter que te acostumar, que é um pouco da virtude da caridade, de olhar através da imagem das pessoas. Mas aí isso é outra... não sei se é isso que ele perguntou. Né? Outra live, daria um Mas aí Karima, você tocou num ponto que é interessante, porque assim, olha só, se nós analisarmos uma linha de pensamento, se a pessoa tem o bom senso, né, está com as virtudes, é uma pessoa sensata, no sentido do se vestir, do que ela quer se mostrar, ela vai ter uma linha de se vestir, por mais que talvez ela não esteja tão adequada, mas ela tem uma linha tênue, né? Eu posso ir até aqui. E aí entra o quê? Porque se você entra numa linha sensual, as pessoas que estão em volta, elas não estão olhando você como uma presença lá para vender algo, mas elas estão com uma segunda intenção. Então, eu acredito muito que tem muito a ver com isso, e aí vai da pessoa em que posição que ela está
conceitual, mental da situação, né? A Thalita perguntou o seguinte: a questão deve ser da paleta de cores, realmente se aplica? Se aplica. Se aplica. Assim, a paleta de cores é como se fosse assim, ó, o nosso rosto, como se o nosso rosto fosse uma obra de arte pintada por um pintor maravilhoso. E a paleta de cores vai ser aquela moldura que vai ficar mais perfeita pro nosso rosto. Então, a cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos, da minha sobrancelha, da pele do meu rosto, esse conjunto de cores fica mais bonito, né? Se adequa para um conjunto determinado de cores. Então, a paleta de cores faz bastante sentido para as mulheres, principalmente, né? Para a gente favorecer, assim, o uso de cores que nos deixam mais bonitas. Eu tenho certeza que todo mundo, talvez as mulheres mais, né, porque a gente observa mais isso, a gente percebe que tem algumas roupas que a gente coloca e a gente recebe muitos elogios, que sei lá, pode ser uma cor vermelha, um amarelo, um laranja, daí depende de cada mulher, né, que bota uma peça de roupa e percebe que naquele dia muitas pessoas te elogiaram, nossa, como tu tá bonita, que bem que tu fica com essa roupa e tal. É por causa da cor, porque aquela cor provavelmente deve estar na paleta de cores e favorece esse conjunto de cores que já existem, né, no nosso rosto e favorecem, te dão mais brilho, luminosidade, assim, fazem com que as marquinhas rosáceas, olheiras ficam diminuídas e aí deixam a gente com um aspecto mais saudável, vamos dizer assim. Aproveitando essa pergunta da paleta de cores, o homem, a gente sabe que o homem não tem essa percepção que a mulher tem. Quais são as cores que o homem nunca deveria usar, que não tem a ver com ele, e quais seriam as cores que ele não erraria na hora de se vestir? Existe uma cor, talvez, que o homem não deveria usar, ou alguma coisa assim? Ou cores? Assim, ó, a minha opinião pessoal, assim, que eu acho que talvez entre numa visão mais estável, né, do que seria próprio para um homem usar, mas eu acho que os tons, por exemplo, como o preto, o azul escuro, o cinza, marrom, branco, camisas aí que queiram usar coloridas, assim, eu acho, eu gosto de cores um pouco mais claras, né, por exemplo, se quer usar um rosa, alguma coisa mais clarinho, sabe, aquelas camisas com rosa bem clarinho, parece rosa bebê, assim, quase branco, azulzinho clarinho também, e aí fazer composições com essas coisas, né, e se quer adicionar cores, eu prefiro sempre que sejam cores escuras. O que são cores escuras? É que a base da cor, ela tem mais preto. Então, por exemplo, assim, um laranja escuro seria um laranja que tem, assim, como se ele tivesse na base dele alguma coisa bem preta, assim, sabe? Ele mais indo para sei lá, para um marrom, mais puxando para um marrom, talvez, o laranja puxando para o marrom. E jogar com os acessórios no sentido assim, ó, colocar um terno, por exemplo, um paletó, e camisa com cores, por exemplo, um azul marinho, uma camisa branca ou uma camisa azul clarinho, e aí jogar com a gravata e um lenço, por exemplo, uma cor colorida, né? Porque assim, o homem também pode fazer esse uso das cores a seu favor. Eu já atendi um cliente que ele frequentava muito, assim, durante o ano, muitos congressos de médicos. Só que ele se dizia muito tímido. Então, ele falava assim, Karen, que eu posso... Como que eu me visto, né, para esses eventos? Eu falei, olha, o evento é um lugar maravilhoso para tu fazer networking, para tu conversar com pessoas, né, para tu... Aquela coisa, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, tu precisa ir lá e a tua presença ser lembrada. E uma das formas de tu ser lembrada sem tu abrir a boca é através da roupa. Então, a gente pode usar algumas combinações de cores que chamem a atenção das pessoas, porque é gostoso de ver quando a gente olha para essa combinação, que são principalmente as cores complementares, que eu chamo. Por exemplo, o azul e o laranja.
quando a gente olha para essa combinação, é um prazer tão grande no teu olhar de tu ver essa combinação que tu te atrai naturalmente, aquilo te chama atenção. Então a gente saber dessas coisas também ajuda em momentos em que tu ali se sente tímido, mas que tu usa na tua roupa algo que pode chamar a atenção das pessoas e elas virem até ti, em vez de tu ter que assim, necessariamente ser uma máquina de extroversão e de conversar com todo mundo, sabe? Eu já fiz esse teste e realmente funciona. Eu já fui num evento que não tinha nada a ver com o meu assunto, que é moda, né? Era sobre virtudes, sobre filosofia e virtudes, e eu fui nos 2 dias eu fui com roupas complementares, e eu não conversei com ninguém, mas várias pessoas vieram falar comigo, e aí depois falando comigo, né, de onde é que tu é, o que tu faz, etc. Que legal a tua roupa, gostei, e aí virou assunto, né? Então, assim, isso funciona, e a gente também precisa saber disso para usar isso a nosso favor. Isso ajuda. A Thalita falou em estampas muito coloridas ou temas. Talvez, não sei se tu já respondeu alguma coisa assim. Sim, não, as estampas, assim, ó, eu sou suspeita a falar sobre estampas porque eu não tenho muitas estampas que eu gosto, e eu prefiro, isso é uma, uma dica que eu dou também, porque assim, na minha transformação de mudança de imagem e de estilo, eu comecei a usar sempre roupas com cores lisas. Isso me ajudou muito na minha caminhada, porque assim, é mais fácil de tu combinar e de tu acertar as tuas combinações, ou pelo menos usar tudo da mesma cor, né? Mas que sejam lisas, porque a estampa é como se fosse um degrau a mais do conhecimento, sabe, de moda. A não ser que tu pegue, tipo assim, uma referência que tu gostou, e aí tu copia aquela referência, que a gente faz bastante isso, né, uma inspiração. Tu copia aquela inspiração exatamente igual, porque tu sabe que ele funcionou. Que é alguém que tu confia, né, que tem um bom gosto, tem um estilo legal. Mas a estampa, e se for comprar uma estampa, eu sempre indico estampas que não tenham muitos símbolos. Por exemplo, sei lá, uma flor, uma rosa, misturado com uma árvore, misturado com um limão, misturado com um sol, sabe? Quando tem muita coisa naquela estampa ali, eu não gosto desse tipo de estampa. Eu acho que tem que ser sempre a mesma coisa. Por exemplo, bolinha, ou uma blusa de oncinha, ou uma blusa, ou calça, né, enfim, de zebra, que é um padrão. Existe um padrão, uma padronagem estável. Não é um carnaval, assim, de símbolos ali. É sempre a mesma coisa, né? Flores que são do mesmo estilo, um tipo de flor só. Né? Sei lá, no máximo 2 cores, né? Branco e preto, ou 2 cores coloridas, mas no máximo 2, né? Não passar disso, porque começa a ficar muito, muito ruído pro olhar de quem te enxerga, assim. Ô Karen, e pro homem que gosta de usar camiseta, aquelas camisetas bem cheias de estampa, enfim, aquelas camisas igual eu tô usando, só que aqueles xadrez tudo colorido, vermelho, azul, amarelo, vermelho, aquela... Eu, assim, estampa para homens, eu acho que o xadrez eu acho legal, mas eu acho legal pro paletó, sabe? Risca de giz, que é algo atemporal, que nunca vai sair de moda. Algumas padronagens de xadrez eu acho legal. Talvez na camisa fique legal também, depende, mas aí tu tem que colocar, por exemplo, uma camisa xadrez e uma calça lisa, sabe, de cor lisa, assim. E para os homens, assim, eu não recomendo, assim, blusa muito estampada para homem, a não ser que tu esteja numa festa havaiana, sei lá, que daí tá no clima ali, sabe? Daí tu joga aquela camisa, assim, com folha de bananeira, sei lá, ou No uma trabalho, bermuda. mas principalmente quem está no trabalho, que está vendendo, não conversa nada com a Não, função que ele está exercendo, né? não, acho que não. Porque, assim, a estampa, ela vai trazer um pouco mais de informalidade, né, pro aspecto da pessoa. É tipo uma diversão, assim, né, é assim como se a pessoa soubesse brincar com as cores, né? Então é uma certa informalidade dependendo do que está passando ali, dependendo da estampa.
E aí talvez isso não seja o que a pessoa queira comunicar, né? Então é sempre assim, o que que eu quero comunicar, né? Qual é o ponto de partida? O que que eu quero passar para minha imagem? Talvez até tu queira fazer isso mesmo. Talvez tu queira ser essa pessoa brincalhona, mas aí tu tem que saber, tudo depende da intenção, sabe, Gelson? Se tu E tem aí, essa saber da intenção que tu tá demonstrando ali. aí eu vou voltar num tema que é bem peculiar aqui nas vendas, né? Você precisa conhecer seu público, né? Porque se o seu público é um público despojado, você não Sim. pode estar formal vendendo para ele. Se o teu público é um público formal, você não pode estar muito despojado para vender, porque as coisas não se conversam, né? Sim. Mas vamos pensar o seguinte: pega uma pessoa que não tem muita habilidade, ele está assistindo a nossa live ou assistiu depois, e ele fala assim, cara, eu preciso melhorar um pouquinho a minha imagem. Que pontos que eu posso olhar, pequenos detalhes que eu posso fazer no dia a dia para melhorar a minha imagem e a percepção que as pessoas vão ter dentro do meu dia a dia e impactar no meu negócio, nas minhas vendas? Sim, eu vou falar das fórmulas, né? Isso aqui que a gente falou sobre as estampas, eu indicaria isso. Abandone as estampas, né? Procure usar roupas mais sóbrias, mais lisas. Camisa para dentro da calça. Comece a usar, por exemplo, a combinação ali de um cinto. É importante colocar cinto, às vezes, para dar uma, assim, é um símbolo, né? Um símbolo de algo que foi, assim, como se tu tivesse pensado mais a tua roupa antes de sair de casa. Combinar com sapato, assim, cuidar do aspecto da barba e do cabelo. É muito importante isso, porque, que nem a gente falou lá no início da live, a primeira impressão, ela vai ser julgada, né, pelo cérebro das pessoas, pela face em primeiro lugar, depois pelo resto. Então, assim, é importante estar ordenado na face. O cabelo bem arrumado, a barba bem feita, ou se não tem barba, sem barba, mas recém-feita, né? E essa questão das estampas, né? Colocar a camisa para dentro, investir assim num cinto, num sapato para andar combinando. Perfume, é muito importante a gente usar perfume. Acho que era isso, assim, basicamente para os homens, acho que entraria um pouco nisso. E um pouco disso, assim, treinar o bom senso, o bom gosto, e treinando o bom gosto para que através do alimento que venha de pessoas que te inspirem, né, que tu fique ali treinando o teu olhar, aos poucos tu vai querendo incorporar aquela inspiração, né, que tu viu para ti. Karen, vamos falar especificamente aqui uma área que particularmente eu gosto muito, que é vendas, tá? Uhum. A gente falou aqui de alta conversão, então tudo isso, no final das contas, vai ajudar você a estar vendendo mais. Você vai estar, primeiro, criando conexão com o seu cliente, né? Que você vai estar lá, naqueles poucos segundos já vai dar uma empatia. Você vai passar credibilidade, você vai passar que você é uma pessoa séria, né? Porque as pessoas não compram de pessoas que não são sérias, né? Não no sentido de pilantragem ou não, mas a seriedade, né? A credibilidade. Sim. Exato. Então, vamos pensar o seguinte. Eu estou começando um trabalho, quero mudar, percebo que eu não estou vendendo. Quais são os pontos que eu tenho que analisar que talvez estão impactando as minhas vendas? Claro, vamos tirar a parte de estratégia e tal, mas o meu visual, você falou tudo isso, mas o que se eu não tiver sou um cara muito, não tenho noção, sabe aquela pessoa sem noção, o que ela pode fazer para identificar pequenas coisas que talvez estão impactando lá na hora de ela vender para o cliente? O cliente fornece alguns sinais para isso? Assim, eu vou responder com um exemplo de um atendimento que eu tive também. Perfeito. Eu já tive um cliente que ele é médico e ele devia ter uns 30 e poucos anos, assim, no máximo 32 anos, e ele era cardiologista e ele se incomodava muito de ter que ficar reforçando o currículo dele a cada consulta que ele fazia com seus pacientes, porque ele percebia que os pacientes meio que não confiavam nele
porque ele era muito novo. Então, assim, os cardiopatas, né, as pessoas, os pacientes, normalmente, não sempre, mas assim, em grande maioria são pessoas um pouco mais maduras, né, ou até idosos. Então, normalmente ele era mais novo do que os pacientes. E aí ele percebia um movimento nesses pacientes de que, nossa, então não vou mais chamar de senhor porque você é muito novinho e tal. E ficava assim aquela meio que uma brincadeira, mas que gerava uma insegurança, que ele percebia que talvez era uma insegurança mesmo do paciente por ele ser muito novo e dele ter a capacidade de fazer uma cirurgia que era no coração da pessoa, né? E aí então o que a gente trabalhou? A gente trabalhou alguns aspectos de, por exemplo, como eu posso passar mais seriedade, mais credibilidade, mais confiança, né, com que as pessoas elas acreditem mais em mim através da minha imagem. E aí, fazendo ali o processo todo dele, a gente fez um processo de visagismo também, em que a gente mudou, por exemplo, ele usa óculos de grau e ele tinha um formato de rosto assim todo muito redondo, muito circular. E as linhas circulares elas remetem muito à, à abertura, à empatia, a uma pessoa que é mais querida, mais do que séria, né? Então a gente tentou adicionar seriedade através de óculos mais quadrados que a gente colocou para ele, o uso de um jaleco que fosse mais estruturado e de alfaiataria, ao invés do jaleco que ele usava normalmente. E sapatos, né? Ele vestiu também sapatos com design mais assim do tipo italiano. E o cabelo também, ele mudou o corte, a gente mudou o corte do cabelo dele para deixar o cabelo dele menos jovial, né? Ou seja, a gente encontrou ali um estilo que a gente se inspirou, que ele gostava muito, que era do George Clooney, que tinha mais um pouco mais de cabelo aqui, e ele fazia um penteado daí para repartir um pouco assim do meu, né? Tá repartido aqui e jogava o cabelo pro lado. Então ele ficou com mais volume no cabelo e usou esses elementos aqui de fazer usar um óculos mais quadrado e o jaleco estruturado de alfaiataria para trazer esse peso, essa autoridade, essa seriedade para a imagem dele. Então, assim, o homem que deseja passar isso, se for esse o caso dele, assim, jamais vá de tênis, por exemplo, que pode estar sendo um erro, que pode estar passando a mensagem errada. Calças que sejam muito coladas também, porque hoje tá meio que na moda, né, o homem usar calça colada e muito pegada assim na canela lá embaixo, sabe? Camiseta, eu eliminaria todas essas coisas e adicionaria uma calça de alfaiataria, uma camisa, sapato, e se for esse o caso, né, se a pessoa quiser passar mais credibilidade, o homem, né, credibilidade, seriedade, a barba pode fazer um efeito muito, muito interessante também para trazer essa força e essa é uma questão de até biológica assim do cabelo, né? Todo mundo sabe a história do Sansão e da Dalila, né? Isso realmente faz sentido. Então, adicionar cabelo, no caso desse meu cliente, não dava porque ele tinha pouco cabelo e não conseguia preencher, né, a barba. Então, a gente teve que trabalhar outros elementos. Ele tinha bastante cabelo aqui, mas não tinha aqui na barba. Então, a gente conseguiu trabalhar isso. Mas o homem que deseja ficar assim, não agressivo, sabe, Gelson, mas de trazer uma presença, sabe, de trazer um impacto, barba, cabelo mais um pouco mais de volume e esses elementos quadrados, né, no rosto, alfaiataria, que é algo que dá estrutura para o corpo do homem, e academia, né? Mas aí, academia para ficar forte. Ô, Karen, qual que são... a mulher, ela é mais aberta a essa questão da beleza, mudança, enfim, faz parte, né, da essência dela, né? Qual que são os maiores preconceitos que o homem tem na hora de fazer uma mudança que você pega? Vai pegar lá o Gelson. Qual que são o preconceito? Qual que é o medo do homem nessa mudança de visual que ele às vezes quer fazer e precisa, dependendo da profissão que ele atua? Sim, eu acho assim, ó, que eu nunca atendi alguém que eu precisasse convencer a pessoa de que ela tinha que mudar.
né? Então, assim, a pessoa que ela tá procurando isso, ela já sabe que tem um problema e que ela precisa corrigir, ela só não sabe exatamente o quê. Então, mas assim, o que eu percebi foram algumas crenças que existem na nossa sociedade, que é um pouco desse medo de estar arrumado demais. E também Você acha que existe um preconceito sobre isso? Ou tem, uma não sei crença? se é preconceito, mas é algo que te deixa assim, até se tu for reparar, a venda das roupas, ela é muito mais para ser feita para as massas, né? Ou seja, a roupa que ela é feita sob medida é mais rara do que aquela que é feita para as massas. Então, quando a gente começa a usar muito as roupas das massas e do que está na moda, assim, que tu usa sem pensar, e tá na moda, vai ficar bem em mim também, eu vou usar. Tu te transforma numa pessoa comum. Tu vira o cara comum, né? E ninguém é comum em si mesmo, né? Todo mundo tem uma dignidade, uma individualidade particular, uma personalidade só sua. E é impossível a gente ficar nesse estágio. Quer dizer, não é que seja impossível. A gente até pode querer ficar, mas assim, não é. Nós não fomos feitos para isso, né? Nós fomos feitos para coisas grandiosas. E isso deveria também se refletir na nossa vestimenta. Assim, na grandiosidade que a gente tem no protagonismo da nossa vida, no quanto a gente pode tocar outras vidas, no quanto a gente está aqui para ajudar os outros com o nosso trabalho, com a nossa presença. Então, essa saída, né, desse aspecto de pessoa comum, eu sou muito defensora disso, né, para que a gente consiga vestir a nossa individualidade, né, e a gente dessa forma impactar através da nossa imagem, do nosso trabalho e de quem a gente é, né, da nossa presença, que nem o Gustavo falou ali, da gente impactar através da nossa presença. Você acha que o mundo, né, se criou essa cultura do simples, né, para meio quebrar as personalidades e deixar as pessoas todas meio que iguais, o efeito manada, popularmente falando? Eu acho que tem um pouco disso, né? O ser humano, ele sempre busca por seguir algo ou alguém, né? Isso é natural da gente, então, só que ao mesmo tempo que a gente tu precisa seguir algo estável para tu conseguir ser tu mesmo, né? E não seguir, vamos dizer assim, sei lá, qualquer outra coisa que pode mudar, né, sei lá, em 10 anos, em 5 anos, mas algo que esteja estável e que aquilo ali não vai mudar. E quanto mais tu acessa essa coisa estável, mais tu é tu mesmo, né? E aí isso vai reverberando também dentro de ti, da tua personalidade, e aí vai acabar, isso é natural, vai acabar se traduzindo também na forma como tu tiveste. E aí essa crença, assim, de tu, não posso me arrumar, eu não posso ficar muito arrumado, talvez, assim, um pouco daqui do brasileiro, de, eu não posso ganhar muito dinheiro, não, porque ganhar dinheiro pode, sei lá, tá bom assim, né, não sei, é uma cultura de não querer grandes coisas, né? Então a vestimenta também diz um pouco sobre isso, né? De nossa, não posso me arrumar demais, senão o que os outros vão pensar? Na verdade, os outros não estão pensando não muita coisa sobre isso, né? Mas assim, eu até comentei contigo assim que eu já fiz esse teste de sair assim arrumada comum e sair bem arrumada na rua, e o quanto as pessoas te respeitam e te tratam dignamente quando tu tá arrumada, sabe? Então, realmente abre portas, e a gente precisa saber disso, a gente precisa se lembrar disso e usar isso a nosso favor, né? E não achar que, claro, tu não vai colocar
colocar uma roupa deslocada, não sei, para as mulheres, sei lá, um vestido longo, para vestido de festa, de casamento, para ir trabalhar. Não é isso, né? A elegância é justamente tu saber eleger aquilo que a ocasião te pede, né? Um ponto ótimo, assim, do que a ocasião está te pedindo. Então, e não existe assim também, que eu acho que existia essa crença um pouco nos clientes que eu atendo, de, eu tenho uma roupa para o trabalho, uma roupa para minha vida social, uma roupa. Eu até faço um diagrama para os meus clientes que está separado assim, para poder traduzir um pouco do que está no imaginário das pessoas, né? Porque é difícil de tu quebrar isso. Mas assim, acaba que quando tu define um pouco assim, o teu jeito, teu estilo de se vestir, tu vai ser igual em todas as situações, só que algumas peças tu não vai usar em algumas ocasiões, outras tu vai. Mas assim, tu vai ser igual sempre, entendeu? Tu vai ser uma pessoa elegante em qualquer, se tu tiver na praia, se tu estiver num evento, se tu estiver assim, num evento de trabalho ou num evento social, enfim, sabe? Então essa crença também de que eu tenho uma roupa para isso, uma roupa para aquilo, não. A tua roupa, ela precisa conversar. Talvez tu não tenha roupas, não vai ter a roupa, vai ter essa divisão, porque tem algumas ocasiões que são extremas, né? Por exemplo, uma roupa de casamento, né? Para uma festa de casamento, uma roupa, assim, sei lá, para um evento único, né? Isso vai ser diferente, mas isso é uma exceção. Agora, do resto, tu vai poder aproveitar, por exemplo, uma calça para usar tanto na tua vida social quanto na tua vida de trabalho. Não existe uma divisão, sabe? Essa calça aqui é só para trabalho, essa daqui é só para... Tu vai querer ser elegante, saber colocar uma roupa bonita, independente do lugar onde tu vai. A Thalita faltou falsa humildade. Eu acho que é do que eu falei disso, né? De tu, eu não posso me arrumar demais. Exatamente. E em relação à roupa para você usar, o homem tem a vantagem, né? Que ele usa a mesma, não tem muita opção, né? Sim, Ele padrão, é muito fácil. É muito simples. Cara, Eu falei pro cliente lá, olha, investe em 2 ternos completos, né? E pega um colete junto e deu, tua vida tá feita, tu vai jogar ali com eles, uma peça combinando com a outra e tá tudo certo, tu vai ser feliz e vai precisar investir só em dois ternos completos, entende? Então é muito fácil pro homem. Karen, obrigado pela... A gente está aqui há 1 hora já falando, né? Era para ser meia hora o negócio e vai embora. Obrigado aí pela sua participação, foi muito bacana. Eu te agradeço. E para quem não segue aí a Karen, segue ela aí no Instagram. Queria que você falasse um pouquinho de você, né? Quem quiser saber mais informações, tirar dúvidas, quiser uma consultoria, uma mentoria, não sei o que você trabalha aí, mas vamos encerrar com o seu pitchzinho seu aí para você estar falando com o pessoal. Tranquilo, eu que agradeço, viu, Gelson? Obrigada pela oportunidade, espero que eu tenha agregado aqui para o teu público, né, e para as pessoas quem que entrou aqui, quem se interessou pelo assunto, e eu estou à disposição para quem quiser ordenar, né, a sua imagem de uma forma prática, de quem deseja se tornar mais elegante, né, que quem se importa mesmo com essa regra do jogo, né, essa regra de ouro que a gente tem nas mãos e que faz parte, né, do jogo da vida, e estou aqui para ajudar vocês, para bolar estratégias, né, de imagem e estilo, fazer coloração pessoal, detox de closet, personal shopper, que eu faço também tudo online. A única coisa que eu não faço online é coloração pessoal, porque ainda não testei o suficiente para ver se dá certo. Mas fora esse ponto, eu tenho todos os outros serviços, está tudo no meu Linktree, da minha página aqui no Instagram, e convido vocês a me seguirem para poderem pegar mais dicas e filosofar mais sobre a beleza comigo. Legal. Obrigado para quem está seguindo, que entrou a live, ou que está assistindo depois, gravado, né? A gente vai disponibilizar aí para você um agradecimento especial. Se você não segue a gente, segue aí o perfil da Karen e o meu, que a gente está gerando conteúdo contínuo sobre temas aí relacionados à marca, sobre vendas, enfim,
automação, a gente está aí. Esse ano vai ser um ano que a automação e inteligência artificial vão estar bombando, né? Então a gente precisa estar preparado e aí a gente traz também estratégias não só nessa área de tecnologia, mas também aí como a Karen estava falando aqui em relação à moda. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, valeu. Um grande abraço. Obrigada, Gelson. Valeu. Valeu, Tchau, 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 tchau. pessoal. Obrigada.